Boa noite. No vídeo de hoje vamos falar sobre a anatomia e fisiologia do ombro e cotovelo, como preparação para a aula a ser ministrada pelo professor. Começando pelo ombro. Um dos ossos que se articulam no ombro é o húmero, em sua parte proximal. Algumas das estruturas que devemos ter em mente são a cabeça do húmero, que se articula com a cavidade glenoidal, o colo anatômico, os tubérculos maior e menor, o sulco intertubercular e o colo cirúrgico. Outro osso de grande importância é a escápula. Em sua face posterior, podemos observar a espinha da escápula, o acrômio e as fossas supra e infraespinhal, onde ficam os músculos supra e infraespinhal, respectivamente. Na vista anterior, pode-se observar a fossa subescapular, onde fica alojado o músculo subescapular, e o processo coracoide. Nessa imagem fica evidente a cavidade glenoidal, que se articula com a cabeça do húmero na articulação glenohumeral. Outro osso que se articula no ombro é a clavícula, que possui duas extremidades, a acromial à direita da imagem e a external à esquerda. Em uma visão geral da articulação glenohumeral, podemos ver o modo como a cabeça do húmero se acomoda na cavidade glenoidal, bem como a proximidade do tendão do músculo supraespinhal com o acrômio, importante para a compreensão da tendinite desse músculo. Características importantes da articulação glenohumeral são: ela é do tipo sinovial simples esferoide, sendo, portanto, triaxial. Sua cápsula articular é frouxa, proporcionando a ela grande movimentação, mas pouca estabilidade. Os movimentos feitos por essa articulação são flexão e extensão, abdução e adução, rotação lateral e medial e circundação. Outra articulação que participa do ombro é a acromioclavicular, que é do tipo sinovial simples e plana. Seus movimentos são de elevação e depressão, protrusão e retração, rotação superior e inferior. Os ligamentos presentes na articulação glenohumeral são os ligamentos glenohumerais superior, médio e inferior, que não aparecem na imagem, o ligamento transverso do húmero, que fica entre os tubérculos maior e menor, o coraco humeral e o coraco acromial. Os ligamentos da articulação acromioclavicular evitam que a clavícula se sobreponha ao acrômio, e são as partes conoide e trapezoide do ligamento coraco-clavicular. Alguns dos músculos que agem no ombro são o deltoide, o redondo maior, trapézio, o serrátil anterior e ditálico, os que compõem o manguito rotador, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular. A abdução é feita, em seus primeiros 90 graus, pela ação conjunta da parte média do músculo deltoide e o músculo supraespinhal. Depois disso, entram em ação os músculos infraespinhal, redondo menor, trapézio e serrátil anterior. A porção anterior do deltoide realiza flexão e a posterior, extensão. O músculo redondo maior realiza rotação interna, adução e flexão do braço, enquanto o infraespinhal e o redondo menor realizam rotação externa e o subescapular rotação interna. O manguito rotador, composto pelos 4 músculos citados anteriormente, estabiliza a articulação do ombro como resposta à frouxidão da cápsula articular. Tendinites desses músculos são comuns, causando dor e comprometimento da função. Nessa imagem, podemos observar os músculos redondo menor e supra e infraespinhal, e sua relação com o húmero e as estruturas da escápula. Nessa figura, vemos a divisão do deltoide em 3 porções, anterior, média e posterior. Outro músculo que se relaciona com o húmero é o bíceps braquial, que age no antebraço. Possui uma cabeça longa e uma curta, podendo a longa lesionar-se, ocasionando dor. Agora, vamos falar sobre o cotovelo. Um dos ossos que fazem parte do cotovelo é o húmero, em sua porção distal. Estruturas importantes são os epicôndilos medial e lateral, as fossas radial e coronoide, a tróclea, o capítulo e a fossa olecraniana ou fossa do olecrano. Articulando-se com o húmero, tem-se a cabeça do rádio na articulação do cotovelo. O rádio também se articula com a una tanto em sua parte proximal quanto na distal, nas articulações radio-ulnares. Algumas das estruturas importantes da una são a incisura troclear,
que se articula com a trochlea, o olecrano, que se articula com a fossa olecraniana, processo coronoide, que se articula com a fossa coronoide, e a incisura radial. A articulação do cotovelo é do tipo gínglimo ou dobradiça, realizando por isso flexão e extensão. Nessa imagem, podemos ver a relação entre os ossos que compõem essa articulação. A articulação radioulnar proximal está na mesma cápsula que a do cotovelo, e é do tipo trocoide, realizando pronação e supinação. A cabeça do rádio se articula com a ulna na incisura radial. Unindo ambos os ossos, existe o ligamento anular. Os ligamentos do cotovelo incluem o anular, citado anteriormente, o colateral radial e o colateral ulnar. A articulação radioulnar distal, assim como a proximal, é do tipo trocoide e realiza os movimentos de pronação e supinação, ilustrados ao lado. À esquerda está a supinação, à direita a pronação. Os músculos flexores do punho, que incluem o radial do carpo, o palmar longo e o flexor ulnar do carpo, originam-se no epicôndilo medial, podendo haver a epicondilite medial, conhecida como cotovelo de golfista. Da mesma forma, os músculos extensores do punho originam-se no epicôndilo lateral, podendo haver a epicondilite lateral ou cotovelo de tenista.